Que a paz do nome do Senhor Jesus esteja com você. Que o Espírito Santo do nosso Deus Todo-Poderoso possa entrar aí dentro, fazer morada, até o último dia da sua vida nesse mundo. E se ele já faz morada aí dentro, que ele permaneça até o fim, em nome do Senhor Jesus. E que com essa palavra você possa crescer cada vez mais em intimidade com o Senhor. Nós possamos crescer cada vez mais. Nós possamos declarar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com força, com fé, com intrepidez, tendo uma vida de intimidade com Ele, dia e noite e dia, a cada momento, a cada segundo, onde quer que estejamos, onde quer que fiquemos, aquele lugar, aquele momento seja como o santuário do nosso Deus. O santuário que representa a presença do Senhor, a presença divina. O santuário que representa o altar do Deus vivo. Então, o altar de Deus não é só o físico lá na igreja, onde a gente pode colocar a mão, onde a gente pode orar ali, buscar ali a presença do Todo-Poderoso. Não, o altar do Deus vivo é onde estivermos. Se estivermos em espírito, buscando Ele, colocando diante dele as nossas causas, colocando diante dele o nosso coração, abrindo a nossa mente, o nosso coração para ele, declarando quem realmente somos, isso faz a diferença. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, quando a gente reconhece quem realmente somos, que dependemos do Todo-Poderoso para sobreviver, não apenas para sobreviver, mas para viver a eternidade. A eternidade que começa aqui, mas sobretudo a eternidade que virá quando tudo isso aqui findar. Quando a nossa vida nessa terra acabar e possamos ir para a presença do Todo-Poderoso, o repouso do Senhor eternamente. Porque esse deve ser o nosso objetivo. Não buscar bênçãos materiais e tudo mais aqui nessa terra. Tudo bem, Deus ama que a gente tenha tudo que a gente precisa, mas o que a gente mais precisa é a presença dele. O que a gente mais precisa é a nossa eternidade junto com ele, porque isso tudo aqui vai acabar. Mas a palavra de Deus, ela nunca falha, ela nunca acaba, ela é eterna. Há milhares de anos a palavra de Deus foi escrita, a Bíblia. E desde então ela tem acontecido, ela tem se cumprido e vai se cumprir até a eternidade. Então que esse salmo aqui, 77, é um salmo de Asaf, o profeta Asaf. Ele sempre foi muito sincero. Nos salmos dele ele sempre mostra essa sinceridade e mostra aquilo que Deus ama, justamente a gente falar quem realmente somos para Deus, falar o que está aqui dentro. É tanto que o título é O Estado Interno do Salmista. Como está sendo o seu estado interno agora? Como você está aí dentro? Então eu quero chamar a atenção para você, o Espírito Santo, através dessa palavra, através desse salmo, ele quer chamar a atenção para você sobre o seu real estado aí dentro. O que você tem sentido? O que você tem passado aí dentro? Eu não posso saber, mas o Espírito Santo, ele esquadrinha o seu coração e sabe. Então fale para ele. Por mais que ele já saiba, fale para ele. Fale para ele. E aqui nesse salmo, Asaf, ele vai declarar justamente isso. Logo no início ele diz: clamei a Deus com minha voz. Com minha voz. Não com a voz do pastor, não com a voz do bispo, não com a voz daquele amigo que ora por mim, sem nem saber o que de fato eu estou sentindo. Não com a voz de qualquer outra pessoa no mundo. Não, é com a minha voz. A voz daquele que está sentindo a realidade da situação. Com a sua voz, clame ao Senhor. Como o salmista aqui, Asaf, ele diz: a Deus levantei a minha voz
e ele inclinou para mim os ouvidos. Na minha Bíblia, a palavra com a minha voz e levantei a minha voz está em itálico. Por quê? Algo, com certeza, que é para a gente atentar. É um detalhe aqui escrito. Está aqui registrado na palavra do Senhor. Quem foi que colocou esse detalhe aqui? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Então, se está em itálico, eu tenho que ter uma maior atenção com isso. Com a minha voz. Então, eu tenho que falar. E ele levantou a voz dele, ou seja, ele falou mais alto. Então, aquele momento ali, ele estava só. Ele estava num lugar em que ele poderia levantar a sua voz. É maravilhoso isso, quando a gente tem um lugar em que a gente pode levantar a nossa voz. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu posso levantar a minha voz em muitos momentos, né? Em muitas partes do tempo que eu passo aqui, eu passo só. Mas, e por conta disso, eu posso levantar a minha voz. Mas se você mora com muita gente na sua casa, escolha um horário em que você possa levantar a sua voz. Um horário que todo mundo esteja dormindo, ou aproveite um horário que todo mundo sai, se for possível. Mas nós colocarmos aquilo que está dentro da gente para fora, levantando a nossa voz, isso não é questão de gritar, mas a gente falar com autoridade, a gente falar com força, com fé. Vinha o pensamento, vinha a palavra e a gente falar: meu Deus, eu tô sentindo isso, tá acontecendo isso, meu Pai, salva-me. Então imagine esses salmistas, né? Nesses momentos de angústia, porque aqui ele vai dizer que estava num momento de angústia. Levantar a voz para Deus, na presença do Todo-Poderoso. Então aqui ele levantou a voz. E ele, o Senhor, inclinou para mim os ouvidos. Então isso aqui, veja como uma receita de bolo. Aqui é um exemplo de um momento vivido por alguém que servia a Deus. Isso aqui é um momento de realidade de vida. E qual tem sido a sua realidade com Deus? Você diz que é de Deus, que é do Senhor. Você tem vivido com o Senhor, você se entregou ao Senhor Jesus e tem vivido para Ele. Você tem feito isso daqui. Então, se você não tem feito isso daqui, pegue isso como um exemplo que Deus nos dá. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. Então, tudo que esses profetas, salmistas, pessoas simples que Deus chamou para servi-lo, passaram pelas mesmas coisas que nós, pelas mesmas situações. Existem exemplos aqui que é exatamente aquilo que as pessoas passam, que a gente pode passar nessa vida. Então a Bíblia é feita de exemplos reais. Não conversa fiada, não conto de fadas, mas reais. Então podemos nos inspirar aqui. A Bíblia traz inspiração. O Espírito Santo nos inspira a usarmos a fé, que foi empenhada aqui há milhares de anos atrás, mas que funcionou. Tá? Já mostrou aqui o resultado. Asaf já falou do resultado, daquilo que ele teve fé para fazer. Qual foi a fé dele? Eu clamei a Deus com minha voz e levantei a minha voz a ele. E ele se inclinou para mim. Ele inclinou para mim os ouvidos, ou seja, ele me ouviu. É de certo, ele está ouvindo.
Ele está ouvindo tudo isso aqui que eu estou falando, igual a você, igual a mim. Então por que ele não te ouviria? Então pegue os exemplos da palavra de Deus, peguemos os exemplos da palavra de Deus e apliquemos na nossa vida, porque isso aqui é experiência de vida. O resultado já está aqui. E no versículo 2 ele diz: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Quantos dias de angústia o ser humano passa? Até mesmo a gente que serve ao Senhor, tem dias que a gente precisa realmente buscar com mais força. Não é que a gente vai ficar angustiado o resto da vida, não. Mas tem momentos que a gente precisa de fato, é como se fosse um chamado para a gente buscar mais, para a gente perseverar mais. Porque a gente sente, infelizmente, a gente sente. A gente tem que evitar ao máximo os sentimentos. Temos que agir com isso daqui, com a mente, com o intelecto, com a fé. A fé está aqui, não está no coração. Mas se você tem se sentido angustiado, se você tem se sentido para baixo, cabisbaixo, triste, desmotivado, abatido. Quantas vezes Davi se sentiu abatido? E ele colocou nos salmos essas situações, os inimigos perseguindo ele e ele clamando, buscando. Meus irmãos, a Bíblia é um exemplo de como a gente pode viver com Deus, como é a vida com Deus. É gloriosa. A gente pode passar por tudo. A gente pode passar por tudo. Mas sabe o que é que importa realmente? É a glória eterna. É Ele. É só Ele. É Ele, não é as bênçãos, não é as vitórias materiais, coisas dessa vida. Tá, são boas também pra gente dar testemunho do poder dele. Mas, sobretudo, é a presença dele. Porque você pode ver que tem muita gente que tem tudo, mas não tem Deus. Então aquilo tudo que ela tem não é nada, não tem valor, não tem peso, sabe? Não tem. É como uma coisa que você compra que vem da China, por exemplo, que não é original. Você pega, é leve. Aí você já pensa, esse negócio aqui é meia boca, isso aqui não vale muito não. Mas aí quando você pega aquela coisa, aquele objeto que você sabe que isso aqui é de verdade, então você já sente um peso e você já sabe, isso aqui tem valor. É a mesma coisa. Então, uma vida com Deus tem valor. Uma vida sem Deus não tem nada. Ou seja, as pessoas que têm dinheiro, mas não têm Deus, elas só têm o dinheiro. É só isso que elas têm. Mas se você não tem o dinheiro, mas tem Deus, então você tem também, você tem o dinheiro, você tem tudo. Em algum momento ele vai lhe abençoar. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata. Você tem ele, você está com ele está com você, então você tem o direito de clamar, meu Deus, supre as minhas necessidades, eu sou tua, tu és meu, a minha vida já é tua, a minha vida está nas tuas mãos, é responsabilidade tua, porque tu és o meu marido. A palavra de Deus diz, a tua palavra diz que o Senhor é o meu marido, lá em Isaías, alguma coisa, 54, se não me engano. Então, abre uma porta para mim, eu vou buscar. Fala com alguém, usa alguém. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Me ajuda. Então a gente começa a usar a fé. Deus permite as situações para isso. Para a gente começar a usar a fé
empenhada aqui na palavra de Deus, a base é a palavra. Então pegue esse salmo, que a gente pegue esse salmo de Asaf, o 77, e a gente se inspire. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite. Isso aqui é glorioso. A minha mão se estendeu de noite, ou seja, ele levantou as mãos. Eu posso dizer particularmente que fazer esse tipo de oração tem me ajudado muito. E Deus quer passar para você isso. Ele está dizendo aqui, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Você tem ideia, você ficar de noite orando, buscando, clamando, de mãos levantadas, um tempão e você não se cansar? É porque a coisa estava muito boa ali. É porque isso traz uma força pra gente. Traz sim. A gente levanta, a gente ergue as mãos. É como se Deus estendesse as mãos dele para nós e nos levantasse. E temos autoridade para isso. Quando a gente serve ao Senhor Jesus, a gente tem autoridade no nome dele para quando a gente levantar as mãos, o fogo descer sobre os nossos inimigos, sobre quem quer que for que seja, qualquer situação, qualquer circunstância. A gente tem essa autoridade. Então a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Porque ele estava reconhecendo a fragilidade dele, a fraqueza dele. Ele estava reconhecendo que ele precisava daquele momento. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Ou seja, ele não estava conseguindo dormir. Você que está com insônia, você que está sem conseguir dormir, sabe o que é que você faz? Você faz isso aqui. Se o diabo está tentando lançar insônia contra você, talvez você ainda não tenha entregado sua vida para o Senhor Jesus, faça isso. E comece a sua vida com Deus o quanto antes. Tenho certeza que esse mal aí vai correr de você. E você que já entregou sua vida para Jesus e não está conseguindo dormir, faça isso também. Busque na madrugada. É maravilhoso, você vai acordar revigorado. Pode ter certeza. Porque vai haver uma força que vai vir para dentro de você, que você vai querer fazer isso todas as vezes que você acordar, que Deus já acordar você vai fazer. Às vezes dá... Porque ele acorda, né, umas 3 horas da manhã, aí às vezes dá aquela... Né? Você tá naquele sono, às 3 horas da manhã, aquele sono, né? Mas aí, só ele pra dar força mesmo. Só ele dá força pra gente acordar, pra gente levantar. Pra gente acordar, a gente acorda. Mas levantar é mais difícil. Mas se você tá com insônia, se você não tá conseguindo dormir bem, então faça isso. Estou tão perturbado que não posso falar. Aqui ele não estava conseguindo mais falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Ou seja, ele começou a lembrar das maravilhas que Deus fez. Aqui na palavra, está tudo aqui escrito. Então, aqui é uma chamada para a gente meditar, para a gente buscar... ver os exemplos que aconteceram no passado, né, dos profetas do passado, dos heróis da fé do passado. De noite clamei, chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou, ou seja, o meu espírito, a minha memória, a minha mente começou a esquadrinhar, ou seja, pensar, refletir, pesar, analisar, tudo
né? Ou seja, antes disso ele estava considerando as coisas que aconteceram no passado, as vitórias do passado, as pessoas que tiveram vitória no nome do Senhor, dos exércitos do passado. Então, de noite, ele começou a relembrar, talvez até a relembrar as coisas que Deus já fez na vida dele e tudo mais. Isso tudo revigora a nossa fé. É a gente lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. É a gente não esquecer daquilo que Deus já realizou em nós, por nós, para nós. E o coração dele começou a meditar nisso e o espírito dele começou a pensar, a analisar, ou seja, não usar a emoção, o coração em si. Não se deixar levar pela emoção ali daquela situação, mas sim começar o quê? A raciocinar. Peraí, eu tô nessa situação, mas Deus é comigo. Eu tô nessa situação, mas eu creio, isso aqui pode ser uma oportunidade, um deserto em que eu vou me fortalecer, em que eu vou crescer, que eu vou amadurecer na fé. Então isso aqui pode ser algo que Deus está permitindo na minha vida para eu crescer, para eu vencer. Eu vou vencer isso. Eu vou usar a minha fé e vou vencer, porque Ele já me deu vitória no passado, Ele já me deu vitória naquela situação lá, que eu dei testemunho lá na igreja. Testemunho de vida. Eu tenho testemunho de vida, então isso aqui é para me fortalecer, isso aqui são os desertos que eu vou passar, eu vou vencer e vou dar testemunho de novo. Então, ele começou a pensar em tudo isso, com uma fé inteligente, uma fé que pensa, que raciocina, que pesa, ele esquadrinhou, que é o que Deus faz com a gente, ele esquadrinha o nosso interior, ele esquadrinha o nosso coração. Então ele diz, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou cessou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Ou seja, ele considerou, isso aqui é fraqueza minha. Então a gente tem que enxergar a nossa fraqueza. Que eu e você possamos todos os dias dobrar os nossos joelhos ou em pé mesmo, enxergar as nossas fraquezas. Enxergar o quão somos dependentes do Senhor. Então ele diz, mas, olha só, e olha que essa palavra toda, o mais eu me lembrarei, tá em itálico. Então, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua pequenez, a sua, sabe? Como é que eu posso dizer? A sua insignificância. Ele reconhece a sua insignificância. Mas eu não vou deixar isso aqui tomar conta de mim. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Senhor. O que isso quer dizer? A destra do Senhor, a mão direita. A mão direita é a mão da força. A mão de Deus é a mão direita. Deus é destro. É a nossa mão da força. Acho que é por isso que tem mais gente destro do que canhoto. Porque é a mão da força. Imagine essa mão da força se estendendo para alcançar você e levantar você, seja lá do abismo que você estiver nesse momento. Eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, dos momentos em que ele me levantou. E esse também vai ser outro momento que ele vai me levantar, seja lá de onde eu estiver. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente eu me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário.
Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Ai, que palavras, parecem rios de águas vivas que jorram assim, ó, e que lavam a alma, né? Quando a gente lê, quando a gente medita, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O está em itálico. Então, o caminho para a presença do Todo-Poderoso, o caminho de Deus, o caminho que faz a diferença, o caminho que muda a nossa vida, está no santuário. O que isso quer dizer? O santuário é a presença do Todo-Poderoso, o santuário é a terra prometida, o santuário é o altar do Deus vivo, o santuário é onde estivermos em espírito e em verdade com Ele. O santuário é o tabernáculo, o santuário é o templo, o santuário é o lugar sagrado. O santuário é tudo aquilo que é consagrado pela presença divina. Olha isso. O santuário de Deus é tudo aquilo que é consagrado à presença divina. Você está no seu quarto buscando a presença divina, aquele lugar é consagrado ao Senhor. Você tem ideia do que é isso? E se você for pesquisar o significado de consagração, é dedicação a Deus, é você dedicar alguma coisa a Deus. É por isso que a gente consagra. Tudo que a gente faz, a gente consagra. Se um bebê nasce, ele vai ser apresentado no altar, ele é consagrado ao Senhor. Você consagra o seu alimento antes de você se alimentar dele. Todos os dias da sua refeição, você antes de comer, ou você comendo ainda, meu Deus, eu consagro esse alimento em nome do Senhor Jesus, para que me faça bem, para que nunca falte na minha mesa. Você consagra o seu marido que ainda não é convertido, por exemplo, você consagra ao Senhor. Meu Deus, eu consagro João ao Senhor. Ele é um homem de Deus. Eu declaro aqui, em nome do Senhor Jesus, ele é um homem de Deus. Eu vou ver esse homem convertido. Eu vou ver ele sendo um servo do Senhor. Por mais que nesse momento eu não veja nada. Eu vejo até ele bebendo cerveja. Eu vejo ele fazendo besteira, falando besteira. Mas eu estou olhando com os olhos da fé. Eu vivo pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então eu vou olhar com os olhos da fé. Eu vou olhar para ele, olhando lá na frente já como Deus. Se Deus não tivesse visto a criação com os olhos da fé, ele não teria criado a gente, não. Ele não teria criado nada, ele teria ficado com a glória dele toda para ele. É só dele, realmente é só dele. Mas ele não teria criado nada. Sinceramente, se ele tivesse olhado para os defeitos da gente, para toda essa bagunça que o mundo iria se tornar, ele não teria feito nada. Mas é tanto que ele diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é lá no fim. Então a recompensa está lá no fim. O melhor está por vir. Não é o começo. O começo é difícil. O começo é difícil. O processo nem se fala, mas o final, só com os olhos da fé. E é assim que a gente precisa viver aqui nessa terra. É assim que Deus nos dá o caminho. Caminho, ó Deus. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo. E eu vou parar por aqui porque já está em 30 minutos, mas eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Por mais que nem que seja uma pessoa chegando até aqui nesse vídeo, eu creio que Deus está abençoando você poderosamente. Não é pelo vídeo, mas pela palavra.
Amém? Deus abençoe e consagre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e guie os seus caminhos todos os dias da sua vida. Que você possa crescer mais em comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cada vez mais se entregar a Ele no santuário. Fazer do seu lugar onde você está, onde você estará mais tarde, o santuário do Deus vivo. Consagre e abençoa, meu Pai, a vida desse povo, a vida de todos aqueles que me seguem, a vida de todos aqueles, meu Pai, que te seguem. Porque esse canal aqui é consagrado ao Senhor. Esse canal aqui é bênção do Senhor, ele vai crescer mais. Para a honra e glória do Senhor, não para a minha. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, guia essas pessoas até a salvação eterna. Deus te abençoe e até a próxima.